Vilões ou antagonistas são um tipo de personagem sempre discutido pelos fãs. E não é à toa, tem muitos vilões que fazem a cara da obra. E uma história sem vilão é uma história incompleta. E hoje eu quero começar um quadro aqui no canal onde eu irei explorar esses personagens tão intrigantes. Sejam bem-vindos à Mente por Trás do Mal. No primeiro vídeo desse quadro, nada mais justo de trazer um personagem que consegue roubar a cena por simplesmente ser bizarro, insano. Eu posso falar uma hora de adjetivos negativos e ainda não vai representar esse doente. E vindo de uma obra que consegue representar muito bem as faces da maldade. Opa, bom? Eu sou Darkzin e bom, Hisoka é o primeiro vilão que aparece no anime. E caso você não conheça, Hunter x Hunter é um anime shonen que conta a história de Gon Freaks, que é um menino que quer achar o pai, que é um Hunter. Hunters são pessoas que conseguem uma licença, e essa licença é muito útil, porque por si só ela já vale muito, porque ela dá transporte grátis, tem como você ir pra muitos lugares que pessoas normais nunca teriam acesso. E por ser algo tão valioso, muitas pessoas querem isso, desde ninjas, pessoas normais, pessoas que só vão para atrapalhar os outros e assassinos. Para você pegar essa licença, precisa fazer um exame, que é o Exame Hunter. E esse é o primeiro arco do anime, que acompanhamos Gon junto com seus amigos tentando passar desse exame. E assim que chegam, antes da primeira fase começar, Gon conhece Tonfa, que apresenta as pessoas que não passaram nos exames anteriores e estão tentando de novo esse ano. Mas de repente, um homem esbarra em outro e ele é transformado em pétalas de flor. E dessa forma é apresentado Hisoka. Nossa, que peculiar. Parece que os braços dele se tornaram pétalas de flor. Agora me vê, agora não mais. Tenham mais cuidado e peçam desculpas se esbarrarem em alguém. Ah, que maravilha, o psicopata está de volta. Você conhece aquele cara? Quer dizer que ele fez o exame do ano passado? Número 44, Hisoka o Mágico. No ano passado, ele estava certo de passar no exame, até quase matar um examinador que ele não foi com a cara. Hisoka é apresentado de uma forma enigmática. Não temos a resposta sobre o passado dele, quais são as intenções dele e nem o que são os poderes dele. E até esse ponto da obra, a gente não sabia nada sobre Nen. Então ficava ainda mais mistério sobre o que ele é capaz. E a única coisa que a gente tem certeza é que ele não é um cara legal. O Exame Hunter é apresentado no anime como algo bem difícil. Só na primeira etapa, eles têm que seguir por horas incansavelmente o examinador, até a segunda etapa. E durante toda essa etapa, Hisoka não demonstra nenhum pingo de cansaço. E em um certo momento, eles chegam à floresta, a floresta dos trapaceiros. Uns animais ali enganam para caçar. E em um certo momento, um homem aparece e se diz o verdadeiro examinador da primeira etapa. Mas Hisoka joga cartas, os dois, e o examinador verdadeiro, que é o que estava com eles o tempo todo, se defende. E o impostor é eliminado. Entendo. Agora tá resolvido. Então você é o verdadeiro. Os examinadores são caçadores. Cada um é escolhido a dedo pelo comitê para trabalhar sem remuneração. Então qualquer um que se considere um caçador teria bloqueado aquele ataque. E com facilidade, devo dizer. Vou levar isso como um elogio, obrigado. No entanto, se me atacar de novo a qualquer motivo, eu não vejo escolha, a não ser denunciá-lo por atacar um examinador. E você será imediatamente desclassificado. Será que foi claro? Muito claro. Em seguida, mais à frente, no Exame Hunter, Hisoka é cercado por outros participantes que querem tentar tirar ele dali porque ele não serve para ser caçador. Quando o Hisoka escuta isso, ele demonstra mais sua personalidade e ele debocha e fala que vai dar uma de examinador. Então, em pouquíssimo tempo, ele aniquila o grupinho e o líder do grupo fica desesperado e tenta fugir, rastejando do Hisoka, que não dá tempo e joga uma carta na cabeça dele. Kurapika e Leoro, que estavam assistindo tudo, ficam assustados e decidem fugir, porque não tem como encarar o Hisoka. Mas Leoro, mesmo depois com a possibilidade de fugir, ele volta e tenta enfrentar ele. E é salvo pelo Gon, que consegue acertar um golpe. Mas depois disso, ele quase falece porque o Hisoka começa a segurar ele e fala de uma forma que me dá medo. Ele fala isso pra uma criança. Ai, isso é fabuloso. Eu adoro esse olhar.
Nisso, um tempinho depois, Gon e Kurapika começam a conversar sobre o que o Hisoka disse para o Gon e o Leoro, que eles já passaram no exame. E Kurapika fala o tema desse personagem. Ele não matou nem Leoro e nem Gon porque seria um desperdício. Hisoka se considera um caçador e por sua experiência acha que os dois têm potencial para se tornar Hunters, mas ainda não entendemos o porquê seria um desperdício, o que ele ganharia com isso. Na terceira etapa, onde eles têm que descer em uma torre até a base, e Hisoka acaba encontrando o tal examinador que ele tentou matar. E desde o exame do ano passado, ele treinou só pra acabar com ele. Mas se antes foi uma tentativa de homicídio, dessa vez é executada com sucesso pelo Hisoka, que sai com algumas feridas, mas quase sem risco de morte para ele. Um tempo depois, na quarta e penúltima etapa do Exame Hunter, todos vão pegar um cartãozinho que representa um número de alguém. E o primeiro a pegar o cartãozinho é o Hisoka. Depois de todo mundo pegar, é revelado que o número que eles pegaram é o número da pessoa que eles devem caçar. E o número pego pelo Gon é o 44, que é o do Hisoka. Gon começa a treinar para tentar pegar um número, e quando ele acha o Hisoka, quase é pego. Mas quem o Hisoka achou foi outro candidato que estava se escondendo e estava morrendo, e queria morrer como um guerreiro, lutando contra o Hisoka, que se recusa a lutar contra ele, porque os mortos não o interessam. E aqui também é mostrado uma coisa muito interessante que eu preciso mencionar, que o anime apresenta temas sobre sede de sangue. Antes de você atacar, a pessoa pode sentir sua sede de sangue, que um caçador sempre tem. Então o Gon, para se esconder do Hisoka, ele coloca a sede de sangue dele abaixo a do Hisoka. Ele consegue pegar um número, mas é pego por outro candidato que estava caçando ele. Mas Hisoka o elimina e devolve o próprio número pego pelo Gon e o número do Gon. E o Gon tenta resistir porque ele não quer dever nada pra ninguém, e o Hisoka dá um soco nele. Eu não devo nada, nem pra você, nem pra ninguém. Pode pegar. Não me recuso. Decidi te deixar viver por enquanto. E eu planejo deixar você continuar vivendo enquanto me convém. Até que um dia você realmente se torne digno de matar. Eu vou pegar de volta, mas só quando você conseguir me dar um soco na face como esse. Enquanto isso, guarda direitinho pra mim. Essa é a apresentação desse vilão. Ele é apresentado de uma forma que faz com que roube a cena completamente durante o anime inteiro, pelo simples fato de ele ser agoniante de ver. Ele contracenando com o Gon e o Killua, e o jeito dele de agir no seu design é interessante. Ele tem uma pele mais pálida e ele usa maquiagem de uma forma que pareça um palhaço, o que é algo infantil junto com as cores vibrantes. Mas o jeito dele de agir e a personalidade dele são dissonantes. Ele está longe de ser uma pessoa boa. Além que o jeito dele com o Gon chega a ser desconfortável, porque visivelmente ele é um adulto e o Gon uma criança. Outra coisa é a música tema dele. Eu já disse aqui algumas vezes que a apresentação é muito importante para definir um tema, personagens e por aí vai. E uma música tema ajuda ainda mais a destacar aquilo. Você nem precisa ver uma imagem, só de escutar a música você já consegue descobrir sem pensar muito que essa música é a música do Darth Vader. Isso ajuda a memorizar bastante o personagem. Hisoka deixa e até ajuda o Gon, e o motivo é que ele quer que ele fique mais forte, só pra ter uma luta boa e matar o Gon. E uma das vezes que ele ajuda o Gon é no arco da Torre Celestial. Basicamente, desse lugar, as pessoas lutam, e quanto mais você ganha, mais você sobe e mais dinheiro você conquista. E Gon e Killua decidem ir para esse lugar para treinar e ganhar dinheiro. E quando sobem para o andar 200, dão de cara com Hisoka. Se eles entrarem nesse andar sem aprender o Nen, vão morrer bem rápido. E Hisoka impede eles e força eles a aprender o Nen antes de lutar. E nesse mesmo arco, vemos pela primeira vez o anime Hisoka lutando de uma forma minimamente séria, mostrando seus poderes. E ele luta contra Castro, que há um tempo atrás Hisoka o humilhou, mas deixou ele vivo, só para ele evoluir e se divertir lutando e derrotando ele em seguida. E Hisoka usa suas técnicas, Banjigan e textura surpresa. Ele é um transmutador, que são aqueles que conseguem mudar a propriedade da aura. E Hisoka transforma o Nen dele em chiclete. Com isso ele pode usar a aura e puxar coisas da forma que ele quiser. E algo que faz essa técnica ser mais perigosa na mão dele é que ele usa o In, que esconde a aura, que ele pode atacar sem a pessoa ver. E também a textura surpresa, que ao usar um pano ele pode fazer uma textura falsa do jeito que ele quiser, e que ele usa várias vezes no anime para enganar pessoas. Com essas técnicas que à primeira vista parecem aleatórias, ele faz literalmente um show de mágica durante essa luta. Ele usa de uma forma muito inteligente e estratégica, que faz ele ser mais interessante de ver em ação. Além que alguns episódios depois, o Gon luta contra ele e é uma luta bem legal. Mas o que
isso, cara? Durante a última etapa do Exame Hunter, Hisoka disse ao Kurapika que as aranhas estariam em York New. E é apresentado que Hisoka faz parte da trupe fantasma, mas ele é um membro falso. Ele apenas está ali para lutar contra o chefe da trupe, Kuroro. E nesse arco mostra que o mágico assassino é fascinado por lutas. E para ele é diversão. E ele vai e faz de tudo apenas para ter uma boa luta contra um oponente digno. E só para isso, ele trai a trupe dando informações para o Kurapika, que quer vingar o clã e destruir a trupe. E durante esse arco, ele vai atrás do Kuroro para lutar. Mas quando ele finalmente consegue uma brecha, o Kurapika tirou o Nen dele. E isso faz o Hisoka simplesmente ficar decepcionado. Mas no arco seguinte do anime, Grid Island, o Hisoka aparece de novo. Grid Island é quase um Isekai, um jogo que o pai do Gon, Jin, criou. E nesse jogo tem que pegar todas as cartas. E cada uma tem uma raridade. A nível de algumas ter 2 na ilha inteira ou uma. E em um certo momento, Gon percebe que tem alguém com o nome de Kuroro. O que não faz sentido, porque o Kuroro perdeu seu Nen. Se você não tem Nen, você não entra na ilha. E nesse arco descobrimos que quem está usando esse nome é o Hisoka. E nós descobrimos que o Hisoka entrou nesse jogo só pra achar um exorcista de Nen, para quebrar a técnica do Kurapika e permitir que ele use o Nen de novo. E por pedido e tédio, Hisoka aceita ajudar Gon, Killua e Biscuit a achar um grupo para enfrentar o Razor e pegar uma das cartas que está faltando e que é muito rara. E mostra uma das coisas mais curiosas sobre o Hisoka. Ele é um tipo de vilão que ajuda e até temporariamente entra no grupinho, sendo amigo, entre aspas, só por tédio, seus motivos egoístas e nojentos. Ele fez de tudo só por uma luta divertida. Hisoka é um vilão bem enigmático, porque não sabemos praticamente nada sobre o passado dele. Até tem um background escrito em um spin-off que, curiosamente, foi desenhado pelo autor de Tokyo Ghoul, mas não faz parte do mangá, então muita gente não considera canônico. Eu, pessoalmente, não li, então não tenho opinião formada sobre. Mas o Hisoka é um vilão que não precisa de um passado triste ou algo que justifique a bizarrice dele para ser um maldito. Ele simplesmente é um mal. E o Togashi soube muito bem separar um vilão raso com uma história e motivação de um vilão profundo, que não precisa de uma motivação convincente. Afinal, se você for olhar, os maiores assassinos do mundo não são aqueles que têm uma justificação para suas ações, e sim porque simplesmente são pessoas ruins. E o Hisoka é desconfortável. Ele contracenando com as crianças como o Gon e o Killua é algo bizarro, mas não porque o autor é um maluco, e sim porque ele é uma das representações do mal. Além que eu vejo algumas características que funcionam muito bem em um vilão específico que Togashi pode ter colocado no Hisoka, que é o Coringa, que é um palhaço, mas em vez de ele alegrar o dia, ele destrói vidas. E isso só pelas cores claras e brilhantes que o Hisoka tem em seu design, cria esse contraste entre uma aparência quase infantil, mas maliciosa e repugnante. E ele é um vilão que chama a atenção exatamente por ser bizarro, estranho, abominável, e que um dia o Gon vai enfrentar e acabar de uma vez por todas com ele. Isso na minha interpretação. Uma coisa mais que é interessante comparar é a dublagem em português e em japonês. Em japonês, ele tem o jeito dele que também é muito boa, mas na dublagem em português ficou ainda mais interessante e mais característico a voz do Hisoka, porque ele fala de uma forma meio afeminada, o que estranhamente combinou muito com Hisoka, que faz ele ser ainda mais interessante de ver, e meus parabéns para o dublador. E Hunter x Hunter faz muito bem seus vilões. Todos os seus vilões principais conseguem ter essa característica de roubar a cena e serem interessantes de ver, e que você quer ver mais, apesar de ele ser um maldito. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos desse quadro e de Hunter x Hunter, caso vocês tenham gostado. E se tiver gostado do vídeo, dá um likezinho, pega um chiclete de 10 anos atrás, já tá uma pedra, e bate contra o botão vermelho escrito inscreva-se, não literalmente, aliás, meio nojento, não vai quebrar a tela do seu eletrônico. Tenha uma ótima noite e vai dormir, senão o Hisoka vai... Deixa pra lá, não vou nem brincar com isso.